Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História. Elaborei mais uma aula complementar para auxiliá-los na resolução das atividades de História. Essa aula aí compreende os assuntos tratados no quarto banco, tanto para os alunos que estão fazendo atividade impressa, quanto aqueles que estão utilizando o aplicativo, não é? A atividade é a mesma. O assunto tratado aí é Revolução Francesa. Um assunto extremamente importante na história, no entanto, um pouquinho denso, não é? Um pouquinho assim, denso no sentido da extensão, não é? São várias questões que nós temos que tratar. Então, vocês estão fazendo o quarto banco, não é? De atividades, lá a parte de história. Então, vocês estão fazendo a primeira parte relacionada à Revolução Francesa. Quando o próximo banco, né, o quinto banco, também vai tratar aí sobre a Revolução Francesa. Então aí, quando chegar o quinto banco, eu elaboro uma aula baseada nas atividades daquele, não é? Daquele quinto banco, tudo bem? Só voltando aqui no caso da Revolução Francesa, a Revolução Francesa é um assunto extremamente importante na história, é polêmico e suscita, não é, diversos debates, mas não há como negar a importância desse evento na história do mundo ocidental. Tanto é, já comento isso com vocês, que a Revolução Francesa ela é um marco. Ela é um marco que inaugura a época contemporânea. E isso não é à toa, porque essa revolução trouxe para nós aí algumas mudanças importantes na história da França e depois influenciou, não é, outras regiões do mundo. E aqui na Revolução Francesa, assim como lá na independência das 13 colônias, assunto que nós tratamos, não é, na aula anterior, nós estamos vendo aquelas ideias iluministas sendo colocadas em prática. Isso que é o mais importante, tudo bem? Então, aqui nós temos a primeira parte da aula, é uma aula de 50 minutos. Essa primeira parte vai tratar, não é, das atividades que estão lá no quarto banco. Assim que chegar o quinto banco, eu monto uma outra aula tratando ainda sobre a Revolução Francesa, mas para que vocês possam fazer as atividades lá daquele quinto banco, tudo bem? Então, boa aula! Nesse primeiro slide, vocês têm a chamada Queda da Bastilha. A queda da Bastilha, ela marca o início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Assim como nós conversamos lá no início do ano, quando nós tratamos do absolutismo, eu trouxe para vocês a ideia que a Bastilha ela era um símbolo do antigo regime, não é? Um símbolo do absolutismo, da tirania dos monarcas absolutistas. Quando a revolução começa, o primeiro ato dos revolucionários foi exatamente invadir a Bastilha, não é? Tomar aí a Bastilha. E essa invasão da Bastilha, em 14 de julho de 1789, tem duas questões importantes. Nós entendemos a Bastilha como uma prisão não é? Onde pessoas que eram opositoras ao rei estavam presas. Perfeito. No entanto, há uma outra interpretação histórica a respeito da Bastilha, que no caso seria um lugar onde haviam ali algumas armas, não é? E quando eles começaram a revolução, eles invadiram a Bastilha não para libertar os prisioneiros, mas sim para pegar ali algumas armas. E em relação aos prisioneiros, segundo alguns estudos mais recentes, não haviam tantos prisioneiros assim na Bastilha. Mas a Bastilha não deixa de ser um símbolo do antigo regime e que marca o início da Revolução Francesa, não é? A sua tomada. Dentro da Revolução Francesa, ainda essa discussão, né, desse assunto tão importante, a Revolução Francesa ela é um marco, não é, que separa a época moderna da época contemporânea. Vejam vocês nessa linha do tempo que nós temos aqui, nós temos a época moderna e a época contemporânea. A Revolução Francesa, então, ela está situada aqui, ela é esse marco, não é? Essa divisão entre a época moderna e a época contemporânea. Tamanha é a importância, não é, desse evento aí na história.
Aqui nós temos a bandeira da França. A bandeira da França, não é? As cores, o azul, o branco e o vermelho, tem várias interpretações também. Dentre essas interpretações, nós temos a ideia da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema, não é, da Revolução Francesa. Existem outras, não é, ideias, interpretações, perdão, em relação à bandeira da França. No caso, que essa bandeira representa aí os três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado, que é um assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Pessoal, nessa primeira parte da aula, nós vamos estudar a situação da França no período anterior à Revolução. Então vamos entender nessa aula a situação política, econômica e social da França, não é? Nos momentos aí, nas décadas que antecederam a Revolução de 1789. Primeira questão que nós temos que discutir aqui na aula é a organização da sociedade francesa. A França, no período anterior à Revolução, era o que nós podemos chamar de sociedade estamental. Tá? Era uma sociedade, imagine uma pirâmide, onde você tem algumas camadas e cada grupo social ocupa, não é, um nível dessa pirâmide. Então vejam vocês, vamos analisar aqui. Temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Nessa pirâmide que eu trouxe para vocês, nós temos aqui um personagem muito importante, no caso, o rei. O rei, ele não pertence a nenhum estado, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Ele está acima de todos esses estados. Mas vamos analisar aqui então quem era o primeiro estado, quem era o segundo e quem era o terceiro estado. Só lembrando, uma sociedade dividida, não é, em estamentos, só o conceito que é importante está aqui, ó. Estamentos, grupo de pessoas com uma função social determinada. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma sociedade estamental? É uma sociedade que não permite essa mobilidade social. Isso quer dizer que, se você nasceu naquela condição, você vai permanecer naquela condição. Então, na França, até o século XVIII, não é? Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu camponês, você vai morrer camponês, pertencendo ao terceiro estado. Aí você pensa, no caso, a nossa sociedade, fazendo uma comparação. Imaginando uma pirâmide social, o que vai, não é, no caso, classificar essa pessoa, a posição social que ela ocupa, é a sua renda, não é o que ela possui, os seus bens materiais. Na França não. Na França, imagine um camponês que começou a praticar o comércio, ficou muito rico, não é? Se tornou um burguês, um homem muito rico. Ele vai pertencer ao terceiro estado, ou seja, esse burguês, esse homem muito rico na França, no período anterior à Revolução, ele estava no mesmo nível que um servo, que um camponês, que um desempregado. Dessa forma, a condição, não é, a posição, não é, na pirâmide que você ocupava não era a sua renda, os seus bens materiais, e sim o seu nascimento. Por outro lado, imaginem um nobre, né, alguém de uma família importante. No entanto, esse indivíduo não possui recursos, não tem nada, mas ele tem um nome a zelar. Ele ocupa ali o que seria o segundo estado. Novamente, apenas para reforçar aqui para vocês, então vejam, nós temos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Aqui acima de todos temos o rei, não é? Acima de todos os estados. Então, só retomando, reforçando, quando eu falo para vocês em estamentos, eu estou falando em um grupo de pessoas com uma função social determinada. E pensando na França no final do século XVIII, isso fica bem claro. Veja esse esqueminha que nós temos aqui. Temos um grupo de privilegiados e um grupo de não privilegiados. Quem eram os privilegiados? O clero e a nobreza, ou seja, o primeiro e o segundo estado. E quem eram os não privilegiados? O terceiro estado, a burguesia e todo o povo francês.
E como era o sistema de governo na França, não é, antes da Revolução? O sistema de governo era aquele que nós já estudamos esse ano, lá no início do ano letivo, em que nós falamos um pouquinho sobre o absolutismo, não é? Inclusive nós realizamos avaliações, atividades a respeito desse tema. Então, o sistema de governo que havia na França no período anterior à Revolução era o chamado absolutismo. Esse sistema, para quem não lembra, é aquele sistema onde um indivíduo, no caso o monarca, governa sozinho com poderes absolutos. E lembrando que existem justificativas, não é, para esse governo. Dentre essas justificativas, que esse monarca é escolhido por Deus. Tudo bem? Aqui temos uma representação do rei Luís XVI, rei então que governava a França no período da Revolução. Apenas uma observação, esse rei ele vai, não é, morrer durante a Revolução numa guilhotina. Vamos analisar agora quem eram esses membros dos três estados. Agora há pouco eu falei para vocês que a França era uma sociedade estamental. Primeiro, segundo e terceiro estado. Vamos analisar aqui. O primeiro estado era composto pelo clero. Como vocês sabem, o clero não é aquele grupo de pessoas que fazem parte do quadro da Igreja Católica. Aqui nós temos uma divisão. Essa divisão, pessoal, não é importante para vocês nesse momento. Eu só estou trazendo essa divisão para ficar um pouquinho mais claro aí. A divisão é a seguinte. Temos o primeiro estado, o clero, um grupo então privilegiado. Só que há uma divisão dentro desse estado em alto clero e baixo clero. Quem era o alto clero? Bispo e arcebispos. Quem era o baixo clero? Padres e monges. Vamos analisar aqui nessa questão do alto clero, para vocês perceberem, no caso, um bispo, um arcebispo, não é? Dentro da estrutura da Igreja Católica, são pessoas que possuem o quê? Poder. Então, eles faziam parte do alto clero. Já um padre, não é, de uma pequena, um padre, um pároco que seja, um monge que vive ali num monastério, eles têm, né, eles fazem parte do primeiro estado, eles compõem esse clero, no entanto, eles não são assim tão privilegiados. Então, se você às vezes está lendo um texto, fazendo um exercício e aparece lá que o baixo clero participou da revolução, você fala, mas espera aí, eles não eram do primeiro estado? Eles não eram privilegiados? Sim, mas esse baixo clero não era tão privilegiado assim quanto o alto clero. No segundo estado, nós temos quem? A nobreza. A nobreza, nós temos a nobreza tradicional, não é aquele sujeito que nasceu nobre, uma família importante, e a nobreza de toga. O que seria essa nobreza de toga? O indivíduo que ao longo da vida acumulou riqueza, acabei de dar para vocês um exemplo, um sujeito, um camponês, um comerciante, não é? Que acumulou muita riqueza ao longo da sua vida. No caso, o camponês é mais difícil, isso era mais comum entre os comerciantes, não é? Esses burgueses, acumulou muita riqueza, ficou muito rico e ele comprou o título de nobre. Então, ao comprar o título de nobre, ele faz parte daquilo que nós podemos chamar de nobreza de toga. E por fim, o terceiro estado. O terceiro estado ele era composto por camponeses, lembrando que na França, em determinadas regiões, alguns camponeses viviam na condição de servos. O que isso quer dizer? Que além de você não ter ali acesso à terra, à sua terra, você não tinha liberdade, você vivia nas terras de um senhor, trabalhava nas terras desse senhor, só que você não tinha a sua liberdade. No caso aí se enquadrando na condição de servo, tudo bem? Claro que isso aí não era tão comum na França no século XVIII. E claro também que vocês podem se espantar e falar, mas servo não é feudalismo, Idade Média? Sim, mas essa passagem do feudalismo para o capitalismo na Europa Ocidental ocorre paulatinamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ocorrendo aos poucos. A servidão não foi abolida da noite para o dia, foi um processo longo, né? Foi um longo processo histórico que envolveu aí a participação, né, de vários grupos e muitas lutas. Então nós temos camponeses, os trabalhadores urbanos. Quem seriam esses trabalhadores urbanos? Um comerciante, um artesão, não é? E por fim a
burguesia. Essa burguesia aqui, sobretudo aquele grupo que vivia do comércio, não é? Banqueiros também. Então, o terceiro estado, percebam vocês que ele é um grupo que é formado por camponeses, trabalhadores urbanos, não é? A burguesia. É um grupo que nós podemos denominar como heterogêneo, tá? Já volto a essa questão com vocês. Agora vejam vocês que interessante a composição da sociedade francesa nessa época. Falei para vocês então que a sociedade francesa era uma sociedade estamental, dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Isso daqui, esses números que vocês têm, são estimativas, tá? Então, 0,5% da população fazia parte do primeiro estado. 1,5% fazia parte do segundo estado. E aproximadamente 98%, isso mesmo, 98% da população francesa compunha o terceiro estado. Pessoal, percebam vocês então que praticamente toda a sociedade francesa, não é, fazia parte aí do terceiro estado, aquele grupo que não era privilegiado. Essa informação é importante. Temos aqui o grupo privilegiado, não é? Aliás, os grupos privilegiados, que seria o primeiro e o segundo estado, e por fim o terceiro estado, no caso aqui, esses camponeses, burgueses, artesãos, enfim. E nessa época, no século XVIII, o terceiro estado estava descontente. Mas descontente por quê? Só porque eles não eram privilegiados? Não, porque quem sustentava o funcionamento, não é, do estado francês, quem pagava os impostos, era o terceiro estado. Exatamente, quem pagava impostos, não é, com o seu trabalho, seja um trabalho no campo, um trabalho na cidade, era o terceiro estado, era o camponês, era o burguês, era um artesão. Então, com o trabalho deles, eles pagavam seus impostos. E esses impostos, nós vamos entender aqui a função de um imposto. A ideia do imposto é: você trabalha, você gera riqueza e parte dessa riqueza você, não é, repassa para o governo. Perfeito. E o governo, a partir, não é, da arrecadação desses impostos, vai investir em infraestrutura, saúde, educação, enfim. Naquela época, na França, não era bem assim. Esse terceiro estado, ele pagava os seus impostos, no caso, para sustentar o quê? A coroa. Que coroa? O rei e a sua corte. Então você tem um estado absolutista, um monarca que governava sozinho, não é, com poderes absolutos. No entorno desse monarca, nós temos uma corte, que é aquela nobreza, e lembrando que parte dessa nobreza, ela é falida. Como assim falida? Ela tem o seu nome, um status, não é, por conta do seu nascimento, mas essa nobreza não possui recursos. Mesmo não possuindo recursos, eles viviam no luxo, não é? Então, só como exemplo, próximo a Paris, capital da França, nós temos Versalhes. Versalhes, estima-se que aproximadamente ali contava com aproximadamente 40 a 60 mil funcionários sustentando toda essa corte, essa nobreza que vivia ali sustentada pelo rei. Mas o rei não sustentava essa corte com seus recursos, sustentava a corte com o quê? O dinheiro dos impostos que eram pagos pelo terceiro estado. Tudo bem? Então veja que o terceiro estado estava um pouquinho insatisfeito. Primeiro que eles não eram privilegiados. Segundo que eles sustentavam, não é, o estado francês aí, e no caso não era sustentar o estado para investir em infraestrutura, educação, saúde, conforme eu comentei agora, não. Era para sustentar basicamente o quê? O luxo, não é, dessa corte. Aqui nós temos uma gravura anônima. Prestem atenção nessa informação, ela é importantíssima. É uma gravura anônima, certo? Vocês têm aqui um senhor cansado, um camponês no caso, carregando duas pessoas, que seria um membro do primeiro estado e um membro do segundo estado. Por que essa gravura ela é anônima? Pense no seguinte: o sujeito aqui, o autor da gravura, ele está fazendo uma crítica a esse modelo de sociedade. Se ele assinar, colocar ali, não é, o seu nome, né, o local da autoria, o dia, enfim, ele vai ser identificado. Ao ser identificado, ele vai ser o quê?
punido. Por que punido? Porque nós estamos vivendo aqui nesse caso num estado absolutista. Lembrando, o sujeito que ia parar na Bastilha não era porque ele furtou, cometeu algum crime. Não, porque ele fazia oposição ao rei, ele fazia oposição a esse modelo de sociedade. Então, aqui você tem uma crítica, mas o autor, sabendo disso, né, que ele poderia ser perseguido, ele não se identificou aí, não é, ao elaborar essa gravura. Apenas uma curiosidade, então, que nós não temos aqui, no caso, o nome do autor dessa gravura. Só reforçando que isso daqui representa o terceiro estado, cansado, carregando o primeiro e o segundo em suas costas. Situação econômica da França nessa época. Bom, então temos na política o absolutismo, na sociedade, né, uma sociedade estamental, e a economia da França, a situação econômica da França também era precária, não é? A França, nesse caso ainda, se nós compararmos com a Inglaterra, a França estava atrasada, tanto no que diz respeito à política, quanto à economia. Em relação à política é fácil, a França ainda era uma monarquia absolutista. A Inglaterra já era uma monarquia parlamentar, não é? Aquela monarquia onde você tem a figura do rei, só que esse rei respeita o parlamento e, claro, uma constituição. Na França, não, era o absolutismo. Na Inglaterra, nós já tínhamos a Revolução Industrial, a chamada Primeira Revolução Industrial, não é? Caminhando aí. Enquanto na França, nós temos uma economia agrária. Pessoal, quando eu falo para vocês numa economia baseada na agricultura, não quer dizer necessariamente que é uma economia atrasada, mas para aquela época sim. Por quê? Porque os métodos de produção eram rudimentares. O que isso quer dizer? Que eles não conseguiam produzir sequer para sanar a fome das pessoas, não é? Dos franceses. Então, era uma economia baseada na agricultura e aquela política do mercantilismo, que nós conversamos também no comecinho do ano, onde o governo ele interfere em tudo que diz respeito à economia, o que você compra, o que você vende, o preço que você paga, não é? Então, o governo ele tinha um controle total sobre a economia da França, baseada aí, então naqueles princípios do mercantilismo. Então vejam vocês que a situação da França na economia também era o quê? Uma situação de atraso, não é? E agora, vamos lá. Mesmo com essa economia atrasada, o governo francês gastava muito, não é? Gastava bastante. E gastava com o quê? Primeiro, falei para vocês agora há pouco que ele gastava com a manutenção da nobreza, não é? Toda aquela corte que vivia ali no entorno do rei, principalmente em Versalhes, tá? Que é o maior símbolo aí dessa corte francesa nos séculos 17, 18. E com guerras, não é? A França, ela participou nessa época de várias guerras, sobretudo contra a Inglaterra. Houve uma guerra entre França e Inglaterra na Europa e aquele assunto que nós tratamos no banco 3, no terceiro banco de atividades, a independência das 13 colônias, a França também teve participação. Quando os colonos, não é, se rebelaram contra a Inglaterra, que nós estudamos lá no módulo, perdão, no banco anterior, a França se envolveu na guerra. Mas aí você pensa, por que a França foi se meter numa guerra entre os colonos com os ingleses? É fácil. A França apoiou esses colonos na guerra contra a Inglaterra. E qual era o intuito da França se envolver numa guerra? Tem várias questões, mas uma questão importante, só para a gente não prolongar muito esse assunto, é que a França queria o quê? Prejudicar a Inglaterra, não é? Enfraquecer a sua rival Inglaterra. Só que, pessoal, vejam vocês, participando de guerras, gastando com a nobreza, não é? Sustentando essa nobreza. O governo francês estava gastando um dinheiro que ele não possuía. Então, com o passar do tempo, aumento das dívidas da monarquia. E aqui uma observação importante. Em nossa casa, quando nós gastamos mais do que nós estamos arrecadando, do que nós estamos recebendo com o nosso trabalho, nós fazemos o quê? Nós paramos de gastar, não é? Tentamos, bom, vou cortar um gasto aqui, um gasto ali, tentar reduzir esses gastos. Em nossa casa é assim, em nossa vida privada é assim. Só que o governo não funciona assim. O governo tem uma outra dinâmica. Qualquer governo. Quando ele percebe que ele está gastando mais do que ele arrecada, ele não para de gastar, ele continua gastando.
Mas o que ele faz então? Ele aumenta os impostos. Tudo bem? Então, se vocês depois, por curiosidade, pesquisarem, até acompanharem qualquer situação e noticiário político, você vê que sempre os governos eles estão com dívidas enormes. E por quê? Porque eles estão gastando mais do que eles arrecadam. E eles pensam, lá na frente eu aumento o imposto e eu vou aí, cobrir esses gastos. Infelizmente, quem acaba pagando é a população. Só que na França, naquela época, quem pagava, quem sustentava o Estado francês, eu falei para vocês, inclusive utilizando aquela gravura como, para ilustrar a situação, era o terceiro Estado. Tudo bem? Aquele terceiro Estado que já estava cansado, esgotado. Então nós falamos da situação política, social e da situação econômica. Pessoal, quando há uma crise econômica, essa crise ela afeta todos, seja o rico, classe média, pobre, enfim. Mas afeta principalmente quem? O sujeito mais pobre, o sujeito que possui menos recursos. Mas por que afeta o mais pobre? Porque esse sujeito, o que ele faz? O que ele ganha é basicamente para o seu sustento, para o seu sustento no dia a dia, para ele comprar o seu alimento, para o seu filho, para a sua família, enfim. E veja que interessante, no ano de 1788, ou seja, um ano antes da Revolução, nós temos na França a Grande Fome, uma grande fome. Eu trouxe para vocês aqui um gráfico que explica um pouquinho a elevação dos preços, tanto do trigo quanto do centeio, que compunha aí a alimentação básica, dos franceses naquela época. Vamos pegar como exemplo o trigo. O trigo, vocês sabem que importantíssimo aí para a produção do pão. Vejam vocês, 1787, 1788 e aqui vocês têm o quê? Um aumento significativo no preço do trigo. Isso prejudica principalmente quem? Aquela pessoa que é mais pobre. Quem é rico tem ali, pelo menos, ou classe média, tem uma pequena reserva, uma pequena poupança. Então, quando faltar, faltar o emprego ou reduzir o seu salário, que seja, ou ele deixar de vender algo, ele tem uma reserva para atravessar essa crise. Agora, as pessoas que não possuem tantos recursos, elas passam fome. Então, veja que nos anos, nos anos que antecederam a Revolução, grande parte da população francesa, não todo, mas pelo menos uma boa parte, estava passando dificuldades para uma alimentação básica. Isso leva, querendo ou não, à revolta. Tudo bem? Aqui nós temos, então, no ano de 1787, como a situação da França era precária, a situação econômica da França era precária, no ano de 1787, o governo francês teve uma ideia. Qual ideia? Criação de novos tributos. Bom, o governo, estava gastando mais do que arrecadava, e conforme eu disse, infelizmente os governos funcionam assim. Se eu estou gastando mais, eu não paro de gastar, eu aumento os impostos. Então, o governo, 2 anos antes da Revolução, teve uma ideia. Bom, eu tenho uma crise financeira, vou aumentar aqui os impostos. E quem seria o grupo responsável por pagar esses novos tributos, esses novos impostos? Fácil, pessoal. Membros do terceiro estado. Então, os membros do terceiro estado seriam os responsáveis por pagar, esses impostos, esses novos impostos. E aqui outra gravura importantíssima sobre a Revolução Francesa. Aqui vocês têm novamente o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Veja que eles estão sufocando, esse terceiro estado aí, no caso, por conta que era o terceiro estado que sustentava aí a sociedade francesa com o seu trabalho, e com o pagamento de impostos. Então, só para que vocês possam, analisar esse trechinho, aqui vocês têm, o clero, a nobreza, esmagando o terceiro estado. Nesse momento, na França, começa uma grande discussão. Quem seria, o grupo responsável por pagar esses novos impostos?
O terceiro estado já estava cansado, já estava insatisfeito, já estava revoltado. E lembrando que pessoas que faziam parte do terceiro estado, aquelas pessoas, não é, que possuíam menos recursos, pessoas pobres, elas estavam passando inclusive fome. Então, poxa, se eu não tenho sequer condições, recursos para suprir a minha alimentação diária, como que eu vou pagar novos impostos? Então, o pessoal houve uma grande discussão pensando no seguinte: quem pagaria esses impostos seria o primeiro e o segundo. E eu não falei para vocês isso até agora, mas o primeiro e o segundo estado, na França, o clero e a nobreza, eles eram isentos. O que quer dizer isso, isentos? Que tanto o clero quanto a nobreza, eles não pagavam impostos. Quem pagava era apenas o terceiro estado, com exceção feita a uma pequena parcela da nobreza. Primeiro e segundo estado, eles não pagavam nenhum tipo de imposto. Então a ideia foi, bom, já que eles não pagam os seus impostos, né, que eles são isentos, podemos então, não é, criar um imposto para o primeiro e para o segundo estado. Só que eu falei para vocês lá no comecinho da aula que esse grupo, aliás, esses dois grupos aqui, primeiro e segundo estado, eles eram um grupo privilegiado, perfeito? Um grupo privilegiado. Nesse caso, esse grupo privilegiado, ele não vai deixar, não é, de ter, no caso, essas facilidades, esses privilégios, não vai permitir assim que o governo tirasse deles, não é, esses privilégios, dentre esses privilégios de não pagar impostos. Por outro lado, o terceiro estado já estava sobrecarregado. Vamos analisar aqui o que acontece, não é, com essa discussão, quem vai pagar esses impostos na França lá no final da década de 1780. Para resolver essa pendência, não é, esse grande problema, o governo convocou os Estados Gerais. O que seriam esses Estados Gerais? Membros do primeiro, do segundo e do terceiro Estado foram convocados para uma reunião. Nessa reunião, o governo apresentou a situação da França e colocou quem vai, não é, pagar esses novos impostos. E só como curiosidade, nós estamos no ano já de 1789, estamos em maio. A Revolução começou em julho daquele ano. E esses Estados Gerais, eles não eram convocados desde 1614. Então veja que a situação da França era bem complicada. Em meio a essa reunião, os franceses não chegaram ao acordo. Havia um impasse, não é, uma grande discussão. O primeiro e o segundo estado, então, eles não aceitavam pagar impostos, ou seja, eles não queriam perder seus privilégios. Já o terceiro estado estava sobrecarregado. Aqui nós temos, foi colocado em votação, primeiro e segundo estado ou votação individual. Como assim? Prestem atenção nesse item que é importante. Bom, então, já que eles não chegavam, né, a um acordo, não é, a uma decisão, houve essa proposta. Vamos colocar em votação. Quem vai pagar esses impostos? Primeiro e segundo ou terceiro? Mas sequer eles conseguiam, não é, uma solução para resolver isso também. Como seria a votação? Se fosse por estado, quem venceria? O primeiro e o segundo, porque o terceiro estado estava sozinho. Se fosse por voto individual, não. Olha que bacana. Vocês concordam comigo que o terceiro estado ele é um grupo muito, muito numeroso? Não é? Lembra que eu falei para vocês que o terceiro estado aí, ele representava aproximadamente 98% da população francesa? Então, se fosse por voto individual, claramente quem venceria era o terceiro estado. Se fosse um voto por estado, seria o primeiro e o segundo. Eles estariam defendendo os seus privilégios. Houve aqui um impasse. Qual foi a solução que o governo encontrou? Dissolveu a Assembleia. Então, aquela reunião, aquela convocação dos Estados Gerais, não é? Foi convocada aí a 5 de maio de 1789. Aquela reunião foi dissolvida pelo rei, não é? O rei, né, terminou ali a reunião, né, suspendeu a reunião, enfim. Só que o terceiro estado estava revoltado com a situação já. E aí, nesse caso, o terceiro estado continuou uma outra reunião, uma outra assembleia, e
nessa outra Assembleia, o Terceiro Estado começou a redigir, a escrever uma Constituição para a França. Lembrando que Constituição é aquele documento, não é aquele documento ali, aquele conjunto de leis que organiza ali o funcionamento de um Estado. O Brasil tem uma Constituição, os Estados Unidos têm uma Constituição, a França tem a sua Constituição, não é aquele conjunto ali de leis. Então, o Terceiro Estado não acatou essa ordem do rei, não é? Essa dissolução da Assembleia. Os membros do Terceiro Estado fizeram uma reunião paralela e nessa reunião começaram a redigir aí a Constituição, uma Constituição para a França. Só que se nós pensarmos na situação, não é, no momento histórico que nós estamos estudando hoje, o Terceiro Estado, né, esse grupo, que não era um grupo privilegiado, ao decidir entre eles, não é, escrever uma constituição para a França, isso para o governo, para o rei, era uma afronta, não é? Como se fosse assim, uma falta de respeito, porque eles eram membros do Terceiro Estado, eles não eram ninguém, né? Vamos entender assim, quem são eles para escrever aí uma constituição para a França? E aí, nesse caso, nas ruas de Paris, capital da França, não é? Algumas notícias, não é? Alguns boatos sobre os acontecimentos, não é? Lá dentro do palácio. E as pessoas, nesse momento, na França, elas iniciaram a revolução. Eu já explico para vocês essa diferença de revolta e revolução, tudo bem? E como, né, teve início tudo isso? Além dessa revolta do Terceiro Estado, que não era uma revolta de agora, era uma revolta que já vinha acontecendo, né, acontecimentos aí que remontavam aí a pelo menos uma década atrás. Boatos sobre a prisão de membros do Terceiro Estado. Pessoas na França, na capital Paris e outras importantes cidades, assim também como no campo, iniciaram a revolução. Aqui nós temos a representação de um sans-culotte, tá? Sans-culotte aí que são pessoas que participaram efetivamente da revolução. Sans-culottes por quê? Por conta que eles utilizavam essas calças mais longas. Naquela época era comum as pessoas, os homens, utilizarem calças curtas e no caso esses homens aqui, grupos populares utilizavam essa vestimenta e eles eram conhecidos então como sans-culottes. Eu trouxe para vocês aqui um excerto, né, um pequeno trechinho de um livro de uma filósofa importantíssima do século XX, Hannah Arendt. E aqui ela explica, né, a partir dessa pequena historinha aqui, que está presente no livro dela, livro da Revolução, explica um pouquinho a diferença de revolução e revolta. Vamos lá. A data foi a noite de 14 de julho de 1789 em Paris, quando Luís XVI, né, então rei da França, recebeu do duque Liancourt a notícia da queda da Bastilha. Né? O famoso diálogo que se travou entre o rei e seu mensageiro é muito breve e revelador. O rei, segundo conta, exclamou: "Isto é apenas uma revolta, não é?" Estou traduzindo aqui para vocês. "Isto é uma revolta." E o duque disse: "Não, senhor, é uma revolução." E por que agora era uma revolução? Porque a revolta ela já existia há algum tempo, não é? Essa revolta, esse povo francês, não é? Esse povo oprimido, né? Esse terceiro estado, no caso, já estava revoltado há muito tempo. Mas por que agora era uma revolução? Porque há uma diferença fundamental entre revolta e revolução. A revolta, você fica revoltado, mas você não traz mudanças. Já a revolução, sim. Já no caso da revolução, você traz mudanças. Mas que tipo de mudança, né, você pensa? De onde surgiram essas ideias para mudar a França? Essas ideias para mudar a França surgiram daqui, ó, do Iluminismo. Assunto esse que nós tratamos lá no segundo banco de atividades. Então, os franceses, pelo menos uma boa parte da sociedade francesa, conhecia as ideias do Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith. E a partir dessas ideias do Iluminismo, os franceses pensaram, poxa, existem alguns autores que defendem uma monarquia, mas uma monarquia controlada pela Constituição. Uma monarquia parlamentar. E assim por diante.
Alguns, no caso Rousseau, defendiam uma república. Então, a partir, né, das ideias desses pensadores, os franceses aí começaram a elaborar um plano para mudar a França, para fazer a revolução. E você pergunta, como essas ideias iluministas chegaram aí até os franceses? Por várias, né, de várias formas. As gazetas da época, querendo ou não, uma boa parcela da sociedade francesa tinha acesso à leitura nessa época, mas sobretudo a partir da enciclopédia, que foi um assunto que nós conversamos lá no segundo banco de atividades. A partir da enciclopédia, né, os pensadores iluministas, eles divulgavam esse novo conhecimento, né, esse conhecimento agora pautado na razão. Então os franceses estavam revoltados, tinham ideias e com isso eles iniciaram a revolução. Novamente aqui eu tenho para vocês, não é, a imagem, aquela gravura da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789, que marca aí o início da Revolução. Em agosto de 1789, um mês após a Revolução, o início da Revolução, os revolucionários elaboraram esse documento, um documento importantíssimo na história, conhecido como Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não vão confundir isso com Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso é uma outra história, tá? Esse daqui é Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas por que é um documento tão importante assim, elaborado aí no contexto, no momento da Revolução? A importância se dá pelo seguinte. Dentre os diversos pontos desse documento, nós temos: os homens são livres e são iguais perante a lei. O que isso quer dizer? Aquele sujeito que vivia na condição de servo, segundo esse documento, não vai mais ser servo, perfeito? E são iguais perante a lei. Aqui, nesse segundo item que eu estou circulando para vocês, você está rompendo com aquela sociedade estamental, não é? Com aquela sociedade em que a condição do indivíduo se dava no nascimento e não ao longo da sua vida. Então, esse documento ele é um marco na história, porque ele está trazendo a ideia da liberdade e da igualdade. Ah, mas isso realmente se aplicou durante a Revolução? Dependendo da situação, sim. Mas é um documento, então, que trazia isso como grande novidade. A liberdade e a igualdade. Só lembrando que o lema da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade. Expliquei para vocês no começo da aula que o terceiro estado era um grupo formado por camponeses, por artesãos, por desempregados, enfim. Era um grupo heterogêneo. Sendo um grupo heterogêneo, dentro desse terceiro estado, que foi o grupo que promoveu a revolução, certo? Foi o grupo que fez a revolução, você tem vários interesses. Então, o que um burguês queria? Um grande comerciante? Ele queria liberdade comercial. O que um camponês queria? Terras. O que um servo queria? A sua liberdade. Então veja que dentro desse grupo que fez a revolução, o terceiro estado, você tinha ali vários interesses. Vários interesses. E por que isso é importante? Porque, pessoal, a revolução ela começa em 1789. Só que ela só vai terminar em 1799. Ou seja, 10 anos de revolução. E por que tanto tempo? Demoraram 10 anos para derrubar o rei? Não, porque o terceiro estado derrubou o rei logo no início da revolução, assumiu o poder, só que quando o terceiro estado assumiu o poder, esse terceiro estado não se entendia. Por quê, professor? Porque no caso eram vários interesses. Vários interesses. O grupo que fez a revolução não chegou a um acordo, esse é o projeto para a França, porque você tinha vários projetos. O projeto do grupo mais radical e o projeto do grupo mais conservador. Vejam vocês que bacana. Então, o terceiro estado, aqui nesse caso, houve uma divisão. Eu resumi para vocês, para não
né, trazer tanta informação, mas basicamente dois grupos, jacobinos e girondinos. Aí você se pergunta, de onde saiu esse pessoal, jacobinos e girondinos? São membros do terceiro estado, os dois. Só que eu acabei de falar para vocês que era um grupo heterogêneo, com diversos interesses, com interesses distintos. E aqui nós temos, nos girondinos, não é, o poder. Vejam o projeto dos girondinos e depois nós vamos analisar o projeto dos jacobinos. Analisando esses dois projetos, nós vamos tentar comparar, identificar as diferenças entre o projeto dos girondinos e o projeto dos jacobinos. Veja que interessante. Vamos lá, os girondinos. Eles queriam um governo, não é, formado por um parlamento, uma monarquia, né? Você mantém ali a figura do rei, por exemplo, só que esse rei seria controlado pelo parlamento. Dessa forma, quem governaria o país, no caso a França, seria o parlamento. Perfeito. Queriam, claro, pagar menos impostos, estavam sobrecarregados, não é? Defendiam liberdade econômica, voto censitário. Esse voto censitário, pessoal, é fácil. Voto censitário é quando apenas pessoas que possuem determinada renda têm acesso, têm direito ao voto. Então imaginem assim, no Brasil, por exemplo, só pessoas que ganham 15 mil reais por mês têm direito ao voto. Você fala, nossa, mas tudo isso? Vocês concordam que uma pequena parcela da sociedade ganha isso por mês? Então, só essas pessoas teriam direito ao voto. Então, seria voto censitário, tá? É só um exemplo. E defendiam a manutenção da escravidão. Aí você talvez tenha se assustado, mas espera aí, escravidão na França? Não, na França não. Mas nessa época, estamos no final do século XVIII, a França possuía várias colônias pelo mundo, não é? Inclusive aqui na América, o caso do Haiti. E esse grupo, os girondinos, defendiam que não, nas colônias nós vamos manter o trabalho escravo. Só que percebam vocês que aqui nós temos uma incoerência. Se a revolução defendia a liberdade, a igualdade, fraternidade, tem lógica você manter a escravidão? Não. E esse pessoal, os girondinos, eles estavam situados, né, eles sentavam-se do lado direito da sala. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem um partido, um grupo político de direita, com essas ideias mais conservadoras ou mais até reacionárias. Mas tomem cuidado porque nem sempre é assim, tá? Sobretudo se nós pensarmos no Brasil. Mas isso aqui é uma outra história, em outro momento eu converso com vocês sobre isso. Pessoal, e agora, no caso, e a proposta dos jacobinos? Quais eram as propostas desse grupo? Os jacobinos defendiam a república, então, diferente dos girondinos que queriam o parlamento, os jacobinos defendiam um governo republicano. Ao invés do voto censitário, aquele voto que você deveria comprovar renda para, não é, ter direito ao voto, não. Os jacobinos defendiam o quê? Voto universal. Abolição do trabalho escravo nas colônias e divisão das terras. Esse grupo mais radical para aquela época sentava-se do lado esquerdo. Aqui, tomem cuidado, observando, comparando girondinos com jacobinos, parece assim que os jacobinos eles eram o grupo do bem, não é? Nossa, olha só, eles são bacanas, eles querem o bem de todos. Não foi bem assim, tá? Durante o governo dos jacobinos, que foi o período do terror, houve muitas perseguições, não é? Os opositores eram perseguidos e mandados para a guilhotina. A ideia aqui que os jacobinos têm propostas, não é, populares, soa até interessante, soa, não é? Chama a atenção, mas isso deve ser, né, estudado e analisado com muito cuidado, porque aqui parece que os girondinos eram o grupo do mal e os jacobinos o grupo do bem. Não é bem assim, tá? Se nós analisarmos isso depois lá na frente com maior cuidado, veremos que você tem um projeto mais conservador e um projeto mais radical. E lembrando que nós estamos no final do século XVIII, numa outra época, tá? Você não pode pegar essas ideias aqui do final do século XVIII e trazer para o século XXI. Então tomem cuidado com isso. Essa questão de girondinos, jacobinos, de direita e esquerda, eu volto a falar com vocês
em sala de aula, quando nós voltarmos, ou mesmo na próxima aula aí que eu vou continuar a falar com vocês aí sobre a Revolução Francesa. Mas é um assunto bem interessante e bem polêmico e mal compreendido também. Pessoal, aqui eu fiz para vocês um breve resumo, né, das fases da Revolução. Então, a Revolução ela começa em 1789 e foi até 1799, 10 anos aí de Revolução. Nós temos a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório. Então, são as principais fases da Revolução e, ao longo dessas fases aqui, nós tivemos o governo, ora dos jacobinos, aquele grupo mais radical, ora dos girondinos, aquele grupo mais conservador. E vejam vocês aqui essas fases e esse governo jacobino e esse governo girondino de forma mais especificada, mais detalhada. Então nós temos aqui a luta pelo poder, não é? Girondinos e jacobinos, conforme nós vimos. Então, entre o ano de 1791 e 1799, foram implantadas várias formas de governo na França e várias constituições, ora o domínio girondino, ora o domínio jacobino. Diversas formas de governo, monarquia constitucional e república. Se vocês voltarem um pouquinho lá atrás na explicação, vocês vão ver que a monarquia constitucional era um projeto do grupo girondino e a república um projeto do grupo jacobino. Ditaduras também foram implantadas, tá? Tanto a ditadura dos jacobinos, que é o chamado terror, tá? Período da história da Revolução conhecido como terror, é o momento em que os jacobinos governaram a França, tá? E também nós temos o diretório, que foi o período aí que os girondinos governaram, também implantando uma ditadura. Além de girondinos e jacobinos, há um terceiro grupo chamado planície. A planície era um grupo do centro, que transitava entre os girondinos e os jacobinos. Quando os jacobinos estavam no poder, eles apoiavam os jacobinos. Quando os girondinos estavam no poder, eles apoiavam os girondinos. A Revolução, nessa época, final da década de 1790, já sofria ameaças. Ameaças internas, grupos que queriam acabar com a Revolução, porque perderam seus privilégios, e também as monarquias absolutistas. Imaginem vocês, nessa época, na Europa, estamos falando aqui do final do século XVIII, na Europa nós tínhamos vários países que eram monarquias absolutistas. E essas monarquias absolutistas temiam a Revolução. E por que temiam a Revolução? Porque, nesse caso, se os ideais da Revolução chegassem ao seu país, esses monarcas perderiam seu poder, não é? Então, eles tentavam se organizar para combater a Revolução. E aí, nesse caso, qual foi a alternativa que os revolucionários encontraram para tentar aí conter, não é, essa contra-revolução, esse combate à revolução? A alternativa é o assunto que nós vamos tratar na próxima aula, que está lá no 5º banco de atividades. Então paramos por aqui. Eu vou retomar com vocês na próxima aula, no próximo banco de atividades, esse assunto Revolução Francesa, tá? Nós dividimos aí em 2 momentos. No próximo banco, nós vamos falar de Napoleão Bonaparte, como ele chegou ao poder. A forma como Napoleão chegou ao poder tem muito a ver com essa situação que nós estamos vendo aqui, não é? A revolução sofrendo ameaças, um grupo vai apoiar aí a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Pessoal, então finalizando aqui, eu agradeço a todos, desejo aí uma ótima semana de estudos, não é? Qualquer dúvida que vocês tenham, façam a leitura dos textos que vocês têm lá nas atividades, ou não é, revisem aí o vídeo para sanar as dúvidas. Um abraço a todos e muito obrigado.